Você já ouviu falar do véu do esquecimento? Do que é que a gente se esquece? E quais são as consequências disso na forma como a gente enxerga a nossa vida? É sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Existe uma lenda indiana que conta que um dia todos os homens já foram deuses. Mas, como a gente não tinha discernimento para lidar com o poder que vinha da divindade, Brahma decidiu tirar esse poder de nós. E aí, ele só iria devolver quando a gente já tivesse maduro o suficiente para lidar novamente com esse poder. E quando ele tirou esse poder da gente, ele se questionou: onde é que eu posso esconder de forma que eles nunca encontrem até que eles estejam maduros o suficiente? Até que eles tenham evoluído espiritualmente suficiente para poder lidar novamente com esse poder. E então ele pensou em esconder no centro da Terra, mas aí ele se deu conta que talvez a gente sairia procurando, escavando tudo por aí até encontrar. Então ele pensou, talvez eu pudesse esconder nos céus. Mas ele se deu conta também que da forma como o homem é esperto, uma hora ele ia aprender a voar e ia encontrar esse poder de volta. Então ele foi pedir ajuda a Shiva, e Shiva disse a ele: esconda dentro do próprio homem, porque esse é um lugar onde eles nunca vão pensar em procurar. E eu acho muito bonita essa história, porque ela diz exatamente aquilo que a gente faz a nossa vida inteira. A gente passa a nossa vida buscando respostas fora da gente, para aquilo que está muito bem escondido dentro de nós mesmos. Então, do que é que a gente se esquece, né? O que é que o véu do esquecimento fala? Ele diz que a gente se esquece da nossa divindade. A gente se esqueceu que nós somos um com o nosso Criador. E como a gente se esquece, como a gente acredita que a gente está separado, isso tem um impacto, desencadeia um outro sem fim de reações na nossa vida e na forma como a gente vive a nossa vida. Vamos lá para o nosso quadrinho? Então é mais ou menos assim. Esse primeiro círculo representa a unidade e a verdade a nosso respeito, que é baseada só no amor. É lógico que isso aqui não é uma boa representação, porque quando a gente fala em unidade, ela é tudo o que existe, ela abrange e tudo. Então, jamais poderia ser desenhado na forma de um círculo. Mas vamos fazer assim só para ficar mais fácil da gente entender. E aí, como a gente se esqueceu da nossa unidade com a nossa fonte e de que nós somos, em essência, só amor, a gente criou a separação. E aí, a partir desse movimento de separação, a gente cria a dualidade. Na dualidade, a gente vai para polarização. Então, para polarização positiva e para polarização negativa. Esse mundo de sonho que não representa a verdade a respeito de nós mesmos, né? Que é como se a gente tivesse mesmo caído num sono profundo, ela tem como base o medo. Porque no momento em que a gente se separa, a gente começa a perceber todo o mundo ao nosso redor, e inclusive as outras pessoas, como separados de nós. E se eles estão separados de nós e eu estou sozinho, isso significa dizer que talvez eu tenha que me defender deles. Talvez essas outras pessoas que estão separadas de mim representem um perigo para a minha existência. E é por isso que isso gera medo. Você consegue imaginar a dor e a culpa que nasce desse movimento aqui? Quando a gente se separa, a gente sofre tanto porque a gente sai da nossa essência amorosa, da nossa união com a nossa fonte, cria esse movimento de separação e essa dualidade, que para a gente conseguir suportar essa dor e esse sofrimento, a gente cria o que dentro dessa polarização negativa? A gente cria o que a gente chama de ego. O ego é o nosso conjunto de crenças e ele nasce para defender a gente dessa dor, para que a gente possa aguentar a dor que a gente sente vindo desse movimento de separação.
Se a gente traçar um paralelo, né, com o que acontece na nossa vida quando a gente nasce e olha para quem nos criou, né, para os nossos pais, como sendo essa fonte de amor incondicional que representa o nosso Criador. Mas como a gente não consegue receber deles esse amor condicional, porque a mente deles também já está condicionada, a dor que a gente sente faz com que a gente crie dentro da nossa psique o ego. A nossa psique, ela se divide lá mais ou menos pelos nossos 2 anos de idade, e aí existe essa polarização. Então, traçando um paralelo para aquilo que acontece na nossa vida de uma maneira geral, isso também acontece na nossa mente quando a gente analisa a nossa vida individual, né, já separada desse todo em relação aos nossos pais ou a pessoa que nos criou. E aí, para balancear esse ego, existe uma outra força dentro da gente, que é aquilo que vai nos levar para a lembrança de quem nós somos, que a gente pode chamar aqui de eu superior, de Espírito Santo, né? O livro Um Curso em Milagres chama de Espírito Santo, de inteligência divina, centelha divina, enfim, é a nossa parte que faz a gente se relembrar disso aqui, se relembrar de quem nós somos, da nossa real natureza. O livro A Lei do Uno explica que o nosso caminho evolutivo, ele está muito ligado às decisões que a gente toma em seguir o caminho da polarização positiva ou o caminho da polarização negativa. Mas é muito interessante que eles chamam o caminho da polarização negativa como o caminho que não é. The path that is not. Por quê? Porque, na verdade, a polarização negativa é uma criação da nossa mente dividida. É um resultado do nosso sonho de separação. E, na verdade, só a polarização positiva pode nos levar de volta, pode nos fazer despertar sobre a verdade a nosso respeito, sobre a verdade de que nós somos um com a nossa fonte. Então, o caminho da polarização negativa, ele é só um atraso no nosso processo evolutivo. E em algum momento, a gente vai ter que entender isso e escolher a polarização positiva. Mas como é que isso acontece, né, na nossa vida? Como é que se dá esse processo de despertar e de entender que a gente, na verdade, é só amor? Vamos imaginar aqui que nesse meu desenho do sol, o centro representa a unidade. O centro representa a nossa fonte de amor verdadeiro, de amor divino, de amor incondicional. E aí, como o amor ele não pode ser contido, né? Como o amor ele é infinito, ele representa o vácuo quântico. A nossa fonte estende esse amor pra gente. Então, os raios de sol representam quem nós somos. Mas como a gente se esqueceu que a gente faz parte dessa fonte, a gente olha para o lado, né? E a gente se vê separado. E aí a gente não só se vê separado, como a gente acredita que existe o bem e o mal, né? Vamos imaginar que dentro da polarização, o azul represente a polarização negativa e o vermelho represente a polarização positiva. Por que eu quero fazer dessa forma? Porque a polarização negativa, nossa crença na polarização negativa, nos impede de acessar a nossa fonte. Mas qual é a verdade a nosso respeito? Embora a gente esteja acreditando aqui na separação, qual é a verdade? A verdade é que a gente nunca se separou. A gente ainda está ligado à nossa fonte. E o Espírito Santo, né, ou essa inteligência divina dentro da gente, é a chave para essa lembrança. E a forma como as leis universais funcionam, né, a forma como as coisas dentro do sonho funcionam, também são desenhadas para que a gente encontre esse caminho de retorno, para que a gente se lembre de quem a gente é.
porque a realidade funciona como um espelho e não poderia ser diferente, porque percebe como tudo isso daqui é uma consciência só, é uma mesma consciência estendida em localizações, né? Como se a gente tivesse localizado aqui. Imagina você e as pessoas que você conhece, com as quais você se relaciona. Quando você olha para o lado, dá a impressão que vocês estão separados, mas é tudo parte de uma mesma consciência. Essa impressão de separação, ela vem da nossa identificação com o ego, da nossa identificação com essa persona que a gente criou para se defender. Então, como o universo funciona como um espelho, ele vai refletir de volta para a gente tudo aquilo que a gente oferecer. Então, cada vez que a gente oferece qualquer coisa relacionada ao amor, né? Cada vez que a gente oferece ao outro gratidão, entusiasmo, cada vez que a gente compartilha alegria, a gente sente um conforto interno. Esse conforto, ele vem da lembrança de quem nós somos. É como se a gente ativasse na gente uma lembrança da nossa unidade com a nossa fonte. E o oposto também é verdade. Cada vez que a gente oferece ao outro qualquer coisa que tenha raiz no medo, cada vez que a gente oferece um ataque, cada vez que a gente sente raiva, a gente sente também um desconforto interno. Esse desconforto, essa dor que a gente sente, tem um propósito. Tem o propósito de chamar a nossa atenção, de dizer, opa, presta atenção. Isso que você está pensando a seu respeito, isso não é real, isso não é verdadeiro. A gente precisa corrigir a nossa percepção. O livro Um Curso em Milagres, né, ele chama essa polarização, essa crença ou no ego ou no Espírito Santo, de mente certa e mente errada. E aí, o que é que tem que ser feito quando a gente está olhando para a nossa vida a partir da mente errada? A gente precisa de correção, a gente precisa corrigir a nossa percepção. Mas dentro da mente, olhando a partir da mente errada, a gente não consegue corrigir por nós mesmos. Então, o que é que a gente faz? Qual é o recurso que vai nos levar de volta para essa lembrança de quem nós somos? A mente certa ou o Espírito Santo ou a nossa inteligência interior. Essa é a ferramenta que a gente tem para corrigir esse erro de percepção conectado à polarização negativa e fazer com que a gente retome essa nossa lembrança. O nosso despertar, ele nada mais é do que essa lembrança da nossa natureza amorosa, da nossa união com essa fonte de amor incondicional, divino. O Zen fala que nós não criamos a nós mesmos, né? Nós somos uma extensão do nosso Criador, uma extensão amorosa da nossa fonte. E como extensão amorosa da nossa fonte, a nossa natureza não pode ser diferente da dela. E aí o nosso papel aqui é continuar o mesmo trabalho que a fonte fez com a gente. Então, da mesma forma que a fonte se estendeu amorosamente para a gente, o que a gente precisa fazer é se estender também amorosamente para todas as outras pessoas com as quais a gente se relaciona. E aí a vida, ela é esse eterno dar e receber, né? É um eterno dar e receber, é esse movimento de infinito. E a gente vai receber de volta tudo aquilo que a gente dá. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E aí, dentro desse movimento de dar e receber, cada vez que a gente oferece aquilo que é verdadeiro a nosso respeito, a gente se expande, a gente evolui a nossa consciência dentro desse nosso despertar, né? Porque dá uma sensação de conforto, traz pra gente a lembrança de quem nós somos. E cada vez que a gente compartilhar aquilo que não é verdadeiro a nosso respeito, a gente vai ter essa sensação de desconforto que vai fazer com que a gente queira se mexer
olhar para isso e interpretar isso de novo, olhar para isso de forma verdadeira, perceber o equívoco da nossa mente. E aí, dentro desse processo, a gente vai se aproximando cada vez mais da verdade a nosso respeito, né? A gente vai contaminando essa polarização negativa com a nossa polarização positiva, até que a gente possa, de novo, encontrar aqui esse limite entre a gente e a nossa fonte. Imagina se a gente pudesse enxergar o universo todo, né, tudo aquilo que tem ao nosso redor, como um infinito campo de energia. E enxergar, inclusive, as interações energéticas que acontecem em função da forma como a gente se sente, em função daquilo que a gente pensa. A gente poderia enxergar o nosso campo eletromagnético se expandindo e se contraindo. E o que é que acontece quando a gente compartilha aquilo que é verdadeiro a nosso respeito e quando a gente compartilha aquilo que não significa nada, né? Aquilo que não tem nada a ver com a nossa real natureza, com a nossa real essência. Eu tenho certeza que você consegue puxar aí na sua memória como é que você se sente quando você entra em contato com essa amorosidade dentro de você. O primeiro impulso, a primeira vontade que dá não é de compartilhar, não é de dividir, não é de se conectar mesmo com as outras pessoas ao nosso redor, porque não faz sentido, né? O amor, ele realmente não é algo que a gente quer conter, que a gente quer guardar pra gente. A gente quer dar, a gente quer compartilhar, a gente quer se conectar, porque quanto mais a gente se conecta, quanto mais a gente oferece essa energia que flui dentro da gente, né, mais a gente tem a sensação de receber isso de volta. É aquela velha máxima, né? O amor, ele só faz conta de multiplicação mesmo, porque ele só pode expandir, ele só pode nos levar de volta para esse todo infinito de amor do qual a gente faz parte, no qual a gente está mergulhado agora. E como o universo é um espelho, quando você olha para esse reflexo, você está verdadeiramente vendo o outro ou você está olhando para uma versão de você mesmo? Você está olhando para uma versão das suas crenças. Quando a gente está julgando o outro, o que a gente está vendo não é o outro pela sua real essência, né? Por quem ele é verdadeiramente. A gente está enxergando uma projeção das nossas crenças, uma projeção daquilo que a gente acredita, muitas vezes a nosso próprio respeito. E se você não conseguir reconhecer isso num primeiro momento, pode ser que essas crenças que você tem a seu respeito, elas estejam tão bem enterradas dentro de você que o outro tá te fazendo um favor, que o outro tá te mostrando, olha, é isso aqui que você tem que curar, é essa mentira que você tem que desfazer a respeito de você mesmo, para que a gente possa todos, né, todos nós retornarmos. Porque se você olha para o outro, você vê essa projeção e você acredita nela, você coloca esse rótulo no outro, você também não ajuda ele a enxergar a verdade a respeito dele mesmo. E tudo isso, muitas vezes, não é comunicado verbalmente ou pelas nossas expressões, né? Isso é comunicado na nossa mente. Muitas vezes, coisas que não são faladas, mas que a gente pensa e que a gente sente a respeito do outro. É tudo muito sutil. A forma de comunicação com o universo, ela não é verbal, né? Ela se dá através de frequência e vibração. É legal, então, que a gente entenda que o nosso despertar, ele não é um momento, né, que acontece. A gente não desperta e pum, acabou, não tem mais nada a ser feito. O nosso despertar, ele acontece constantemente quando a gente escolhe entre esses dois caminhos, entre o caminho da polarização positiva e o caminho da polarização negativa. Cada vez que a gente escolhe a polarização negativa, cada vez que a gente escolhe acreditar no medo e todos os seus derivados, né, e julgar os outros com relação a isso, a gente está atrasando o nosso processo de evolução.
E cada vez que a gente escolhe o amor, a gente está contaminando mais esse nosso caminho e se aproximando cada vez mais da verdade a nosso respeito, da verdade a respeito desse amor do qual a gente faz parte. Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Foi bastante informação, então se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários e a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigada! Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!